vocês de novo, obrigado por ter me ouvido. Eu falo assim, quando a gente vem fazer uma palestra, vocês têm que prestar atenção que é muito mais difícil para a gente manter, olhar no olho de vocês quando está todo mundo esparramado pela sala, né? E aqui a gente cria esse ambiente ambiente de aprendizado. Aqui nós viemos para compartilhar. E tem uma questão que eu falo assim, por que as pessoas vêm numa palestra presencial? Por causa da frequência. E se a gente fica todo mundo esparramado, cada um num canto, a gente não perde aquela frequência. A gente só poderia estar na nossa casa, assistindo no YouTube, que a frequência ia ser a mesma. Então tem um motivo que a gente vem aqui, nós temos que se aproximar. A pandemia já acabou. Eu sei como foi difícil para a gente passar aquele momento das nossas vidas, que até nós ficamos com medo de se socializar. Mas isso já é um novo momento. Então nós viemos aqui hoje, com a graça de Deus, é para isso, para compartilhar o nosso conhecimento. Nós vamos falar hoje de um tema super bonito. E eu vou falar a verdade para você, essa palestra dessa noite, na noite de hoje, tem duas partes. A parte que é mais espírita, tá? A parte que a gente vai falar realmente, nós vamos ver um trecho aqui do Evangelho. Mas também tem uma parte que, como que foi falada na oração, tem uma coisa que está acontecendo. E nós não podemos deixar isso despercebido. Então nós vamos chegar nessa segunda parte da palestra da noite de hoje. E eu tenho certeza que vocês que vieram aqui, a vida de vocês vão mudar. E eu quero perguntar para quem estava na minha outra palestra, quem que começou a aplicar um pouquinho das coisas que a gente conversou? Eu vou dar o microfone para você. Que a gente falou de bastante código, não falou? De hábitos, né? Do que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de diferente para mudar as nossas vidas. Mas é isso aí, eu falo assim, não adianta a gente querer mudar, a gente ficar escutando palestra, pode ser o melhor palestrante aqui na frente, pode ser um cara que arrasta multidões. Se a decisão não vier de dentro de você, se a decisão não vier dentro do teu coração, você pode ficar vindo aqui todo dia. Isso eu estou sendo bem sincero com vocês. A partir do momento que a gente toma uma decisão e a gente começa a fazer diferente, é aí que a gente vai estar realmente caminhando com ele. Porque tem um primeiro ensinamento, né, que ele deixou para nós, essa inteligência, essa inteligência suprema, criadora de todo o universo, que é o que fala assim. Isso está na Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, isso sou eu. Isso é para deixar claro que você é o único. Ele criou você único, tá? Então quando a gente acorda todos os dias da nossa vida, o que eu posso fazer de diferente para ser essa semelhança do Criador? Quando a nossa autoimagem, né, a gente está lá deprimido, com ansiedade, tantas questões hoje que tem para ser trabalhadas, se a gente acordar todos os dias e olhar no espelho e falar assim, eu sou a imagem e semelhança do Criador, você pode ter certeza que a vibração, a frequência daquele dia vai mudar. É exatamente isso que nós estamos querendo fazer aqui hoje, mudar a frequência. Porque não adianta nada, pessoal, vou falar bem sincero com vocês e vou pegar no pé mesmo. O nosso Pai vai cobrar, Ele cobra da gente todos os dias. Se a gente não tomar essa decisão, se a gente não começar a assumir esse papel de filho único, com essas características, nós vamos ser cobrados. Nós espíritas aqui, a gente sabe, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tem a lei da ação e da reação. Hoje você está colhendo exatamente aquilo que você plantou há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. Não tem como sair dessa lógica. E Deus está sempre do teu lado. A partir que tem um novo dia, um novo raiar do sol, Ele segura na tua mão de novo e fala, vamos fazer de novo, vamos fazer acontecer. Você tem a oportunidade de fazer tudo diferente, mas você tem que ter a decisão. Então eu falo assim, nossa William, eu não sei por onde começar. Minha vida está uma bagunça. Só tem essa consciência dentro de você, que você é a imagem e semelhança do Criador. E tem algumas coisas que a gente faz, alguns exercícios de auto-repetições, autoafirmações, e tem muito estudo sobre isso. Fala isso para você todos os dias. Você vai ver como que isso vai mudar, que você começar a internalizar essa palavra de Deus. Isso é um recado diretamente de Deus, não tem intermediário. Você acha que Ele te criou para você ser menos que Ele?
Não tem isso, não tem outra lógica, não tem como sair fora da lógica. Infelizmente tem uma pecinha no meio do caminho que nós mesmos estragamos o que Deus colocou a gente para fazer. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós mesmos que criamos essa situação. Deus estava esperando muito mais, muito além de nós. E aí você fala assim, William, mas Deus está muito distante, eu não consigo compreender uma coisa que eu não vi, que eu não vejo, que eu não consigo entender, é uma coisa que para mim não é uma coisa tangível, eu não consigo pegar tal. Aí o que Deus fez? Ele mandou Jesus. Há 2000 anos atrás ele mandou o guia e o modelo dele. Para quê? Para nos mostrar que estando encarnado é possível seguir os mandamentos de Deus. Isso daí é uma coisa que a gente não pode negar. Todos nós que estamos aqui, nós somos cristãos. Acredito que todo mundo que está aqui, que segue o Espiritismo, nós somos cristãos. E eu falo assim, nós estamos chegando num ponto das nossas vidas que eu falo assim, as pessoas perguntam para mim e falam assim, William, o que você é? Eu falo assim, eu sou cristão. Mas como eu pratico a minha espiritualidade, não é da sua conta. Eu estou chegando num ponto de falar assim, porque o espírita, na verdade, ele tem tanto conhecimento, mas é as pessoas que estão mais falhando. Sabe? E eu vou te falar assim, o católico também está passando pelo mesmo processo, o evangélico está passando pelo mesmo processo. Por quê? Porque não adianta só ficar no intelecto. A pessoa estuda o livro dos espíritos, faz de tudo, sabe de cabo a rabo. Mas na hora do vamos ver, na hora das ações, está fazendo tudo ao contrário. Então nós somos aqui uma sociedade que está realmente batendo de frente com o que a gente prega. O espírita realmente ele está colocando na parede, porque está muito chato ser espírita hoje em dia. Porque as pessoas mesmo, ela tá acabando com isso, com essa ligação que era para ser uma coisa de amor, uma coisa leve, uma coisa assim que te chama a responsabilidade. E eu estou pegando no pé aqui porque vocês é espírita e eu também. Mas isso também está acontecendo no catolicismo. O evangelho está passando por esse momento também. As pessoas que estão estudando de verdade, estão criando essa intimidade com Deus, elas não estão mais querendo um middleman, um caminho, uma religião. Porque se você for ver de uma forma geral, todas as religiões estão quebradas. Nós estamos passando por um momento que as pessoas estão estudando, e eu não estou aqui para julgar, nossa, porque eu faço parte também. Eu pratico do que eu faço, mas que nós estamos num momento que... Por que está acontecendo tudo isso? Por que as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não estão seguindo os mandamentos dele? Entendeu? Então, mas nós fazemos parte do problema, porque nós estamos lá representando as religiões. Então, se a gente seguir o nosso modelo, o nosso guia, Jesus, em todas as situações que ele foi apresentado na vida dele, ele mostrou para nós como nós deveríamos agir. Em todas as situações. Me fala alguma situação que Jesus não mostrou para nós que não era possível. Tem alguma situação que Jesus, nos 33 anos dele de vida, até no último momento, quando ele estava na cruz, ele perdoou as pessoas. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E hoje a gente tem uma pessoa que passa na nossa frente, no trânsito, a gente já quer passar por cima. Entendeu? Fazer justiça com as próprias mãos. E está acontecendo um movimento no mundo que as pessoas não estão esperando mais a justiça, o policial prender. A pessoa pega roubando, a pessoa vai lá e todo mundo já quer liquidar aquele indivíduo. Então você vê o movimento que está acontecendo, a gente tem que dar um pouquinho o pé para trás e nos enxergar nesse prisma, nesse ambiente da vida que nós estamos se colocando. Eu estava vindo para cá, eu mandei uma mensagem para a Thalita, eu estava atrasado. E mesmo assim, teve uma pessoa que ela estava, sabe aquelas pessoas que saem da última faixa e cruza toda a highway? E eu estava tentando vir um pouquinho mais rápido. Aí a pessoa, eu dei o sinal de luz para ela, deixei ela passar 3 faixas. Porque faz sentido eu estar vindo para um centro espírita, fazer uma palestra, e ter dado a buzina, ficado maluco, cara, não é, isso vai totalmente contra.
Mas quando você começa a ter um pouquinho de inteligência emocional, um pouquinho de inteligência corporal, espiritual, você começa a ver e criar aquela intimidade com Deus, você começa a analisar todas as suas ações. E fala assim, o que eu posso fazer hoje para ficar mais perto dele? O que eu posso fazer realmente para eu seguir esse modelo que ele nos deixou? E tem uma passagem, né, um capítulo aqui do Evangelho, só olhando pela foto, vocês sabem identificar qual que era essa cena que tinha acontecido? Bom samaritano. Exatamente. É isso mesmo, isso está no capítulo 15. Então, esse é para os estudiosos, todo mundo sabe dessa passagem, acredito eu, né? Que é uma passagem que mostra tanta coisa, tem tanto ensinamento em uma só passagem. E você sabe, né? Não preciso contar, né? Mas estava um homem, né, que descia lá em Jerusalém, ele foi assaltado. E as pessoas deixaram ele muito machucado, como que você pode ver. E aqui que aconteceu? Esse mesmo exemplo que eu dei no trânsito, que acontece em várias situações da nossa vida. Passou um sacerdote, o que ele fez? Ele passou do outro lado da rua. Passou um levitano, o que ele fez? O levitano, para vocês não sabem, é aquele pessoal lá que era os super espiritualizados, eles até se martirizavam, tal, tinha as marcas de estiletes nas costas. Ele passou do outro lado da rua. E quem que ajudou essa pessoa que foi ferida? O samaritano. Ele pegou, ele cuidou das feridas, com o que ele tinha de disponível naquele momento. Ele não tinha muito, porque tem muita gente que fala assim, eu só vou ajudar quando eu tiver muito. Ele também era um viajante, ele estava na rua. Então o que ele pegou? Ele pegou o que ele tinha um óleo, falam que é o vinho também ali, ele pegou, cuidou das feridas daquele viajante, levou ele no cavalo e levou pro hotel. Ainda deixou 2 moedas de prata para ele, pro dono da pensão, falou assim, olha, se ele tiver mais gastos, depois quando eu voltar, você me fala que eu pago mais. Então por isso que todo mundo fala, é um bom samaritano. Por quê? Porque ele estava viajando, e todo mundo, nós aqui estamos viajando, todo dia nós estamos viajando para o trabalho, deixar os filhos na escola. Então todo mundo está viajando, mas a gente não está prestando atenção às pessoas que estão precisando de ajuda. Você pode ter certeza que tem pessoas que a gente olha hoje, que saiu de casa com a intenção de se suicidar. E às vezes você é a chave que está precisando na vida delas, para ela não cometer aquele ato. E aquilo ali, às vezes, porque você não falou um bom dia, às vezes porque você não falou uma boa tarde, porque você não abriu a porta, porque você não deu um abraço naquela pessoa, ela acabou tirando a própria vida dela. Claro que eu estou contando de um caso extremo, mas tem várias outras questões, outros exemplos que são criados num prisma menor. Então, realmente está em nossas mãos. E se você ler de novo esse capítulo 15, ele fala assim, que fora da caridade não há salvação. Então ele nos mostrou exatamente o que nós precisamos fazer para ser salvos. Nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. E o que é o contrário da caridade e da humildade? Quem sabe me dizer? Orgulho, egoísmo. Arrogância e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Então, quando você não está praticando a caridade e a humildade, você pode ter certeza que você está sendo egoísta e você está sendo o quê? Orgulhoso. Esses são os dois opostos, não tem como você fugir desses dois. Ele falou assim, que a maior, que onde vai haver ranger de dentes, vai ser as pessoas vivendo no orgulho e no egoísmo. Porque isso é básico, se a pessoa é egoísta, você acha que ela está fazendo alguma coisa para alguém? Ela só pensa nela, ela só pensa em encher o copo dela. Ela não está vivendo uma vida de transbordo. E quando você começa a fazer a caridade, você pode ter certeza, aí que você começa a ver o propósito da sua vida. Você consegue identificar qual que é o propósito da sua vida. Hoje, para vocês que não sabem, foi o meu primeiro dia numa empresa nova. Então, eu estou celebrando que foi meu primeiro dia, porque todo dia para mim é o meu primeiro dia. E eu trabalho em vendas, tenho muito sucesso em vendas.
Tenho um salário muito bom, mas na minha cabeça é o menos um dia para eu sair desse trabalho. Que eu não fico num trabalho menos de 2 anos, mais de 2 anos. Eu sempre estou numa posição diferente. E agora eu decidi, no fundo do meu coração, depois de ter virado uma chavinha, que eu vou viver minha identidade e meu propósito. Eu não vou ser mais carteira assinada. Aqui nos Estados Unidos fala W2, né? E minha esposa, ela fica maluca. Como assim? Como que você vai deixar essa vida? Você ganha muito bem. Eu falo, relaxa. Porque eu sei do meu potencial. Eu sei da minha identidade, do meu propósito. E eles falam assim, que o que você ganha hoje, se você estivesse empreendendo e fazendo sozinho, você ganharia 10 vezes mais. Isso, eu acho que quando a gente começa a entender um pouquinho isso, você fala assim, cara, mas eu não sei vender, né? Ele tem uma profissão boa, ele ganha bem porque ele é vendedor. Todo mundo aqui vende. Todo mundo aqui vende. Você está vendendo alguma coisa para alguém. Eu dou o exemplo ali do nosso amigo, ele é dentista. No Brasil era professor, para aumentar o conhecimento dele, para transbordar para as pessoas, passar esse conhecimento para frente. Mas eu tenho certeza que 60% do trabalho dele era vender. Porque se ele não vender, ele não tinha dente para fazer. Se ele não cuidasse da imagem dele, do consultório dele, do atendimento ao cliente. Então todo mundo faz venda. Ah, mas eu quero ser médico. O médico vende. Hoje tem um colega meu da minha cidade que ele é o dermatologista dos famosos. O casamento dele foi no Copacabana Palace. Você imagina como que foi o casamento, quanto que ele gastou. Por quê? Ele vende. Ele vende procedimento estético dos famosos. Pegou um nicho, aprendeu como que trabalha aquele nicho, faz a profissão dele, faz muito bem feita, gasta muito para cobrar muito, faz especializações no mundo inteiro. Então ele é um médico que vende. Então todas as nossas profissões hoje a gente vende. Se você não está vendendo por si só, você está vendendo para alguém. E quando você está vendendo para alguém, você está vivendo um sonho daquela pessoa. Você não está vivendo o seu sonho. Aquela pessoa sim está realizando tudo que ela quer profissionalmente, de usufruir, de desfrutar na vida. Ela está viajando, ela está comprando carro, ela está comprando a casa. Ela está fazendo tudo isso. Eu não estou falando isso para a gente ir lá e ser, para não ser grato do trabalho que a gente tem, mas eu tenho certeza que Deus, se nos colocou aqui na Terra, Ele espera muito mais que a gente. Porque a partir do momento que a gente está num trabalho, a gente chega num limite. Tem um tanto de pessoas que a gente abrange, que a gente conversa, que a gente conta a nossa história e tal, que a gente tem o nosso auxílio ali naquele momento. Na hora que você começa a expandir isso, às vezes pode ser uma coisa que você começa do lado. Não precisa todo mundo parar de trabalhar, não. Você começa, a pessoa fala assim, eu limpo casa. Tá bom, você limpa casa. Você já pensou em criar uma conta no Google com o nome da sua empresa e você começar a captar cliente quando você não está trabalhando para o teu patrão, você começar a trabalhar por você mesmo? Tudo é possível. Nós estamos num país que eu aposto que todo mundo que saiu do Brasil veio para cá para viver uma melhor vida. Não vem falar assim, não, eu fui para os Estados Unidos porque eu não gostaria de ser próspero. Eu gostaria de só viver uma vida medíocre nos Estados Unidos. Mentira. Nós saímos do Brasil com um objetivo de vir para cá, de prosperar, de ter segurança. Claro que tem outras questões. Então eu falo assim, pessoal, tem um chamado muito grande que está acontecendo no ambiente, no mundo nesse momento, tá? A eleição acabou, vai ter um novo presidente. Querendo ou não, ele vai governar. Nós vamos ser governados. Nós podemos usar esse movimento que vai acontecer nos Estados Unidos o ano que vem para prosperar. Porque vai haver muito mais investimento no país. As coisas vão começar a entrar num eixo, querendo ou não. Eu não estou aqui para falar que ganhou quem deveria ganhar ou não. Eu não estou aqui para falar de política. Isso que vai acontecer. Os Estados Unidos vai, de alguma forma, progredir o ano que vem. Porque esse daqui nunca parou de progredir por causa de político A, político B. Isso daqui sempre foi uma máquina. Então, a gente usar essa possibilidade que tem nas nossas mãos para a gente começar a prosperar. Porque a partir do momento que você começa a prosperar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, dentro da sua casa, você começa a fazer isso com o coração mais leve. Você começa a fazer mais caridade.
você querendo ou não, você estando prosperando, você estando bem, você vai ser mais humilde. Porque mais pessoas vão estar vendo como você vive a sua vida. As pessoas vão estar perguntando para você, o que você está fazendo da sua vida? O que é mesmo? Pô, que bacana, tem conta da tua história. As pessoas vão estar vendo o seu resultado. Mais pessoas vão atrair, vão chegar perto de você. Tá bom? Então essa é a primeira parte da palestra. Agora entramos na segunda parte. Vocês estão preparados? Estão comigo? Sim. Estão bem? Tá tudo certo? Alguma pergunta? Faz sentido? Muito sentido? Pouco sentido? Depois qualquer coisa liga pro 0800 da Thalita aí. Então 21. Eu já ia falar. 21. O que significa esse número? O tempo que o cérebro leva para assimilar uma ideia nova, uma forma de viver nova, Um hábito? um hábito novo. Sim. Então esse número é muito especial, pessoal. Faltam 21 dias para começar um ano novo. E qual é o seu time? Seu time é de esperar o ano novo chegar para começar a mudança? Ou vamos começar agora com 21 dias? Que 21 dias você pode sim começar a fazer alguma coisa hoje. Começar a olhar no espelho e falar, eu sou imagem e semelhança do Criador. Começar a mudar a minha energia, começar a mudar a minha frequência. Para começar o ano novo numa outra vibração. E tem um outro número aqui também. Vocês sabem o que significa o número 8? Somente 8% das pessoas que fazem metas de ano novo cumprem elas. Quem que está nesse time aqui dos 8%? Ou vocês estão no time dos 92%? Por quê que? Mas tem uma explicação. Porque eu falei para você, eu não vim aqui para falar só de Jesus, falar só de Deus, porque na verdade quem tem expectativa sobre você é Ele mesmo. Cada um de vocês vão depois ter que prestar uma conta. A gente sabe muito disso, o que você fez, ou a gente vai encarnar quantas vezes tiver que vir, mas se a gente só tiver essa encarnação, a gente está dando o nosso melhor. Então 8%, pessoal, 8% realmente atinge essas metas. Mas eu falo assim, é culpa dos 92% que não atingem essas metas? Sim e não. Porque na verdade vocês não têm um plano. Vocês não sabem realmente como fazer essas metas. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu deixei aqui, quem quiser tirar foto para depois preencher, para criar, olha que já é a segunda palestra sua. Viu? O ano que vem eu quero que você chegue para mim assim, eu mudei minha vida. Porque na verdade a primeira coisa que nós temos que fazer é a nossa lista de renúncias. Não é começar a nossa lista de meta pelas coisas que eu vou fazer. É abrir mão, é o que realmente está gastando a sua energia. Você precisa abrir espaço, está te consumindo. Entendeu? Então o que eu falo assim, fala para mim, essa parte vai ser interativa, eu quero saber de vocês. O que vocês vão abrir mão em 2025? Voluntários? Fala uma. Tem que pensar. Não, pensar? Assim, vou deixar de comer açúcar. Isso já é uma galera que quer emagrecer. Fazer exercício. Ou é fazer, não é renunciar, né? Vou renunciar. Então eu vou renunciar a ficar na cama até 8 horas da manhã. Para aqueles que têm aquela preguiça de manhã, agora com frio. Então não é o que eu vou fazer, é o que eu vou deixar de fazer. Dormir menos. Procrastinação. Deixar para amanhã. E aqueles que ficam no celular lá 3 horas. Então eu vou deixar de ficar olhando o meu Instagram por 3 horas. Porque o Instagram ou você está produzindo ou você está consumindo. Enquanto a gente não virar essa chavinha, qualquer coisa da nossa vida. E a inteligência artificial, o algoritmo, ele está tão esperto hoje em dia que tudo você está sendo induzido para consumir alguma coisa. E vai continuar pior ainda. A Tesla lá, o Elon Musk já tem um chip que vai te implantar. Nem pensar, daqui a pouco a pessoa vai precisar pensar. Então, para vocês verem o que momento que nós estamos vivendo na nossa vida, tudo que a gente faz é induzido. Às vezes você nem está mais tomando conta da sua vida. É o Mark e o time dele de developers lá do Facebook, que
que está realmente conduzindo você. Então, se você continuar no social media e como usuário, é como se estivesse usando uma droga. E todo dia ali você faz uma compra. Aquilo ali gera uma dopamina. Mas tem uma compra que é positiva e uma compra que é teoricamente negativa. Tem aquela compra que você faz que é aquele investimento. Aquele investimento que a gente faz na nossa vida para quê? Para eu ter uma autoimagem melhor, para eu me portar melhor na frente das pessoas, vou comprar um carro melhor, o vendedor de imóvel aqui nos Estados Unidos. A pessoa fala assim, mas aquele cara acabou de começar a vender casa, ele já está andando de Mercedes. Mas por quê? Porque aquilo ali foi um investimento. Ele precisa daquela imagem para na hora que ele vai mostrar uma casa, ele mostrar que ele está num carro bacana, que ele está numa posição. Querendo ou não, a gente julga muito as pessoas. Você acha que a pessoa vai chegar com um carro velho te vendendo uma casa de $1 milhão, você vai confiar nessa pessoa? Então isso é um investimento. Mas tem muita coisa que a gente faz na nossa vida que é só despesa. Que é só gastar dinheiro. Então nós vamos parar de gastar dinheiro compulsivamente na internet. Isso já é uma meta. Às vezes tem umas metas que a gente pode estabelecer faz 3 meses, ou tenta 1 mês, 2 meses, sem comprar na internet nada que não for necessário. E para pensar, eu realmente preciso disso? Tenta fazer esse detox do Amazon para você ver. Você vai ver que no final desses 3 meses, tem como você pegar um report. Você sabe que você vai no Amazon, você consegue fazer um report de tudo que você comprou durante um ano. Então você tira mais ou menos aquele report, você pode fazer por quarter, 6, você não sabia? Não, então. E você pode pegar, você coloca no spreadsheet, você sabe certinho a categoria que foi, quando que foi, tudo certinho. Fica assustado. E eles não param de crescer. É uma empresa que hoje em dia vale $trilhões. E eles já falaram que uma hora eles vão falir. Porque vai entrar outra empresa que vai tomar esse espaço, porque nada é para sempre. A empresa que eu trabalhava durou 30 anos no mercado. Hoje ela extinguiu. Uma outra empresa teve uma fusão, venderam uma parte da empresa com investidores, é assim. Então nada é para sempre. Nada dessas empresas são para sempre. Então qual que é a lista das nossas renúncias? Esse é o principal ponto. Se você quer realmente mudar alguma área da sua vida, começa a abrir mão, porque você precisa abrir, você precisa começar a dar espaço para as coisas novas na sua vida. Eu falo que essa lista de renúncia é como se fosse um combustível. Hoje o teu combustível está andando na reserva. Por quê? Porque é tanta coisa que você não precisa, o teu dia está tão cheio, está tão ocupado com coisas que não dá ROI. Você sabe o que é ROI? Return on Investment. Que tudo que você aplica tem que ter um retorno daquele investimento. Então fala, às vezes você vai num lugar, você chega assim e fala assim, gente, será que isso daqui vai me dar algum ROI? Que é Return on Investment. Então, tipo assim, qualquer coisa que você faz na vida, pensa com você, isso está me dando algum retorno, positivo ou negativo? Tudo tem um retorno. Ou ele vai ser negativo ou ele vai ser positivo. Então, quando você fez essa lista de renúncias, então vamos lá, paramos de mexer no celular, começamos a parar de dormir até tarde, paramos de comer açúcar, paramos de fazer fofoca. Paramos de julgar. Olha o tanto de coisa que a gente pode parar de fazer para seguir de acordo dos ensinamentos do mestre. Parar de reclamar. Entendeu? Tem muita coisa que a gente pode parar de fazer. Isso está totalmente nas nossas mãos. Então, na hora que a gente começa a ter esse combustível, a gente começa a viver, nós começamos a ter mais energia para fazer as coisas, aí nós temos que começar a frequentar lugares diferentes. Igual aqui vocês estão aqui no centro hoje. Por quê? Porque aqui é um lugar que tem uma energia boa, tem pessoas bacanas. Então começa a replicar isso. Isso é na terça-feira. Aí a pessoa não vai num lugar diferente na quarta, na quinta, só fica em casa. O ambiente da sua casa tem que ser o melhor ambiente do mundo. Mas também não pode gostar tanto de ficar em casa. Né? Precisa do equilíbrio. Eu falo assim, nós vivemos numa cidade que nós somos privilegiados. Nós vivemos dos maiores empregadores dos Estados Unidos, que é a Disney. Se você pensar em negócio na Disney, tudo é programado. As pessoas pagam caro
e saem de lá felizes. Porque tudo lá é feito para deixar as pessoas felizes. E todo mundo sabe que lá vai passar perrengue, você vai esperar 2 horas na fila, você vai comer uma comida de $50. Mas tudo isso já é esperado pelas pessoas. E todo mundo sai e volta, compra Annual Pass. Então você fala assim, William, mas eu não tenho condição de ir na Disney. Vai no Disney Springs, que é de graça entrar, só para você entrar naquele ambiente, começar a entender como que as coisas funcionam. Começa a parar de pensar, de ver as coisas como consumidor. E fala assim, nossa, olha que sistema legal. Lembra aquela loja lá do Lego, que ele entra para um lado, sai do outro? Isso aí é tudo automatizado. Os resorts são de graça para visitar. As pessoas estão pagando $1.000 no dia e nós que moramos aqui, nós temos acesso para viver aquela frequência. E às vezes você vai tomar uma água no bar, senta uma pessoa do lado, você começa a falar com a pessoa, o cara é um empresário, não sei o quê, às vezes você tem uma ideia, e aquelas ideias se unem por causa de ambientes diferentes. Não adianta você querer mudar a sua vida se você continuar fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares. E você vai perceber que aquela casa, daqueles vizinhos, daquelas pessoas que só critica, que fala mal, que só julga, você vai começar a parar de ir na casa dessas pessoas. Porque essa frequência não vai ser mais a mesma. Então, o que é a consequência de começar a visitar lugares diferentes? Pessoas diferentes. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer realmente nessas metas de ano novo, quais as pessoas que eu vou cortar na minha vida? Isso são coisas difíceis de se fazer. Mas tem pessoas que já não tem mais espaço na sua vida e você ainda fica carregando. Carregando essas pessoas até quando? Mas é porque é meu irmão, porque... quando a gente muda para os Estados Unidos, né, o pessoal acha que a gente é banco, né? Porque o pessoal tá aqui é rico, tem que ficar mandando dólar toda hora. Porque aquela pessoa mudou, agora tá morando nos Estados Unidos, agora a pessoa tá diferente. Não, realmente, mudei. Eu não sou banco, se quiser pedir dinheiro, liga para um banco. Vocês têm que parar com isso, vocês têm que cuidar da tua vida. Se eles não estão cuidando da vida dele, o problema é dele. A gente não está falando de caridade, a gente está falando de uma dependência financeira. Entendeu? Claro que uma criança igual tá ali, um recém-nascido, você vai dar toda a assistência para ela, até ela chegar à maioridade, que ela pode continuar com as próprias pernas. Mas familiares, aquele cara que chega para você, se eu tive aquela ideia, agora isso vai dar certo. O cara nunca trabalhou, mas chega todo final do mês, ele liga para você e fala assim, me dá $300 que agora o negócio vai dar certo. Essa pessoa, se ela não mudou até agora, não vai ser $300 teu que vai resolver. Você poderia estar pegando esses $300 e investindo em você, investindo num curso. Tem palestrantes hoje que faz cada curso maravilhoso, que você pode ir, ticket pequeno, ticket baixo, só para você fazer parte daquele ambiente, conectar com pessoas diferentes. Então, conectar com pessoas, primeiro, é tirar aquelas pessoas que não estão te levando para frente e faz a lista de pessoas que vocês querem se conectar. Eu tenho certeza que o ano que vem vocês estão programando pessoas, trazer palestrantes. Tem uma pessoa que eu gosto muito, é o Ricardo Mello, que veio aqui. Cara, ele encheu esse auditório. 100 pessoas, a energia que estava aqui, a frequência. Cara, ele fala de financeiro, ele fala de prosperidade e espiritualidade. Tem cada programa dele e a maioria das coisas que ele faz é de graça. Você não precisa pagar a mentoria dele. Ele faz maratona, ele faz não sei o que quântico, ele é uma máquina. Exatamente, mas o que? Ele chegou num ponto que ele está transbordando. Ele vai, aprende, ele paga caro pelas mentorias, para os cursos que ele faz e depois ele ensina as pessoas. Ele virou milionário na área da educação. Que no final das contas, o que essas pessoas estão fazendo hoje em dia é educação. Aí as pessoas falam, mas aquele cara não sei o quê. A gente julgava os nossos professores da escola? Não julgava, mas pra você ver como que a gente se incomoda quando a pessoa está tendo resultado. Eu acho muito massa quando eu vejo um Andrei Moreira, um médico homeopata, fazendo assim aquelas dinâmicas, aquelas imersões com milhares de pessoas. É um médico que está transbordando a vida das pessoas. Ele poderia ficar lá no consultório dele, tranquilo, cobrando, sei lá, R$500 a consulta, agenda lotada, mas ele está fazendo essas imersões, ele está trazendo esse conhecimento, porque ele sabe que não é só um remédio que vai ajudar a curar as pessoas.
Então, quando você começa a acessar esses novos ambientes, começa a acessar essas novas pessoas, você vai entender que o que eles passam para vocês são ferramentas. Aqui nos Estados Unidos a gente fica maluco, né? Porque a gente chama uma pessoa para cortar a nossa árvore, a pessoa cobra $1.000. Aí você fala assim, $1.000? Mas o que a pessoa chega? Chega com 3 caminhões, chega com um lift gigante, não sei o que, 2 minutos já cortou tua árvore. Por quê? Porque a pessoa está usando a ferramenta certa. No Brasil a gente era acostumado àquele Joãozinho lá, o bêbado da esquina, que cobrava R$50. Ele ficava cortando aquela árvore por uma semana. Por quê? Porque ele não tinha produtividade. Aqui é tudo por produtividade e as pessoas usam o equipamento certo. O americano, ele não chega num local de trabalho se ele não tiver equipamento certo. Ele é inteligente, ele tem a ferramenta, ele vai lá no Home Depot, ele aluga qualquer coisa. Aí fala, não, o cara é preguiçoso. Não, ele é inteligente demais. É nós que às vezes não usamos a ferramenta certa. Qual que é as ferramentas que vocês estão usando? Por que nossas metas, por que somente 8% das pessoas não estão realmente, 92% das pessoas não estão realmente atingindo as suas metas? Porque não estão usando as ferramentas certas. Isso para tudo na sua vida, até modelo de estudo do espiritismo. O pessoal adora o Wagner Borges. Ele tem ferramentas, ele tem método de ensino, ele tem livro. E aí é o último ponto. Se não tiver ferramenta e métodos, a pessoa vai continuar no mesmo lugar. Quando você vai no médico, você faz uma consulta, ele está passando uma receita para você. Uma receita de como você vai melhorar. A partir do momento que você saiu do consultório, está nas suas mãos de colocar aquilo ali em prática. Aí o pessoal volta depois de 2 meses e fala, não resolveu nada. O que você fez? Então volta para aquele ponto inicial que tudo está nas nossas mãos. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, qual que são as pessoas que eu estou me socializando, quais são as ferramentas. No meu trabalho são muitas ferramentas, ele trabalha com tecnologia também. Você acha para a gente fazer um troubleshoot, alguma coisa de um servidor? São várias ferramentas que a gente usa para extrair aquela informação que a gente precisa para resolver um problema. E hoje o mundo, toda hora que a gente vai lá no Apple Store, olha quantas ferramentas estão sendo criadas. Então, ferramentas lá que vão nos ajudar e também ferramentas lá que vão nos destruir. Que vai ser só uma função, um aplicativo para tirar o nosso dinheiro, tirar o nosso tempo, tirar a nossa atenção, o tempo com os nossos filhos, com os nossos parentes que vale a pena ficar. Então é isso, pessoal. Então eu acho que essa lista aqui eu deixei ela em branco de propósito. Que eu tenho certeza que vocês vieram aqui numa terça-feira, falta 21 dias, vocês já escutaram que o centro ele vai dar uma parada no final do ano, o pessoal vai entrar em recesso e tudo está na mão de vocês. Ah, mas eu já tenho essa idade. Continua, comece daqui, comece a fazer alguma coisa diferente. O dono do KFC ficou bilionário com 80 anos. Qual que é a nossa desculpa? E eu não falo só de dinheiro não, entendeu? Porque quando a gente fala de prosperidade, é o que mais chama a atenção das pessoas. Porque na verdade quando você entra lá no Ricardo Mello, ele está dando uma palestra, ele fala, vem aprender os códigos da prosperidade. Mas as primeiras coisas que ele faz no curso dele é sobre meditação, de mindfulness, de conexão com o invisível, com as porque se você não tiver essa fundação, se isso não tiver muito claro na sua vida, qual que é a sua identidade, qual que é o seu propósito, quem que é seu pai, você vai ser o cara mais rico, mas o cara mais pobre ao mesmo tempo. Então eu falo assim, tem um código que é muito poderoso, pessoal, que é assim, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Se você seguir isso, todas as semanas, todos os dias, algum dia do mês, no trimestre, no semestre, você pode ter certeza que o teu 2025 vai dar certo. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje merecem ter um melhor 2025. Melhor que foi 2024. Meu 2024 não foi um dos melhores, não. Estava tomando remédio para depressão, para ansiedade.
Entendeu? É complicado. Tem horas que a vida chega na gente que dá uns chacoalhões. Entendeu? E tá tudo bem. Mas só que a gente começa a organizar a casinha, começa a realmente entender o que a gente precisa ser feito, as coisas vão melhorar. Mas a gente precisa dar a primeira abraçada. Senão a boia salva-vida não vai chegar. A gente só deitado esperando, Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você. A partir do momento que você começa a fazer a caminhada, na hora que você começa a nadar, dar as braçadas, Ele vai trazer as pessoas certas no momento certo. Alguém tem dúvida sobre isso? Que a gente só precisa dar o primeiro passo? Não faça de 2025 a mesma coisa que você fez em 2024. Porque se você continuar vivendo o mesmo padrão de vida, com os mesmos hábitos, do mesmo mindset, você pode ter certeza que pessoas estão morrendo hoje, que vocês não estão se posicionando, vocês não estão transbordando, vocês não estão levando a palavra de Deus para frente, vocês não estão compartilhando o que está no Evangelho. Então nós temos responsabilidade. Certo? Então tá, pessoal, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Tenham uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês. A gente tem perguntas. Tem perguntas, então vamos lá. O que fazer no dia a dia para estarmos mais próximos de Deus e fortalecermos nossa relação com Ele? É interessante, né? Eu gostaria que essa pessoa estivesse aqui, né? Vendo a palestra, e espero que esteja vendo online também. Porque se a gente fizer isso, tudo que a gente conversou aqui hoje, você acha que a gente não vai estar caminhando com Deus? Seguindo os passos de Jesus? E nós vamos saber disso. Todo mundo sabe, todo mundo tem aquele macaquinho que fica nas nossas costas, que quando a gente não está seguindo os caminhos com Ele, não estamos andando junto, a gente sabe. Todo mundo sabe. Mais uma. Como podemos reconhecer e seguir as vontades de Deus em nossas escolhas, mesmo quando temos dúvidas ou incertezas? Eu eu tenho certeza que as pessoas que têm dúvidas, ela não sabe da tua identidade, do seu propósito. A pessoa que vive aqui na Terra com a incerteza de não saber que você é a imagem e semelhança do Criador, quando você tem isso bem definido na sua cabeça, você não tem mais dúvida. Você vai sim ter momentos difíceis, mas você foi criado imagem e semelhança do Criador. Por que tanta dúvida? Por que você desconfia tanto? Por que você tem tanto medo? Muito da gente, a gente quer controlar tudo, quer ter certeza de tudo. A gente quer fazer o trabalho de Deus, né? A gente esquece que Ele está no comando. Então vamos deixar Ele reger a vida, o que Ele preparou para nós. Vamos parar de ser um pouco dessa pessoa perfeccionista, que quer fazer tudo do nosso jeito, quer atrapalhar tudo, que a gente acaba atrapalhando. Isso foi um dos maiores ensinamentos para mim, porque eu estava nesse processo de muita ansiedade por causa de algumas questões que aconteceram com família ano passado, e eu cheguei a um ponto que eu estava querendo controlar o meu próprio batimento cardíaco. E aquilo quando eu tinha aquela sensação que estava saindo do controle, aí na hora que eu fiz algumas terapias, comecei a entender mais o processo, eu falei assim, eu estava brincando de ser Deus. E na hora que chegou a hora, cara. Todo mundo tá vendo aí o seriado do Senna. Acho que é um seriado que nos faz lembrar como que a nossa vida é frágil. E que na hora que tiver na nossa hora, ele poderia não ter corrido. Seria um outro dia, seria uma outra situação. Então vamos parar de querer ser Deus. Vamos ter mais certeza que nós viemos aqui realmente para ser essa imagem e semelhança do Criador. Vamos confiar mais nele. Deixa ele fazer o trabalho dele. Mas vamos nos ajudar mais. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, tá certo? Valeu, valeu.